Meus irmãos, mais uma vez eu quero dizer-lhes que esse canal foi feito com o propósito de ajudar os nossos irmãos da Igreja Batista Betel a ter um pouco mais de conhecimento bíblico, né? De fortalecer a fé deles. Porém, se de repente esses vídeos forem compartilhados ou porventura alguém que não faça parte dessa comunidade, né, Igreja Batista Betel, de repente essas pessoas se depararem com esse vídeo e acharem interessante alguma coisa, eu digo a você que de repente se deparou e gostou, que compartilhe com outras pessoas, porque a nossa intenção não é monetizar canal, ele não é monetizado, não é se tornar um youtuber famoso, longe de mim isso, e também não tenho essa capacidade, mas é de compartilhar a palavra de Deus, né? Dessa feita, eu gostaria de trazer aqui uma reflexão, né? Muito importante, principalmente para os novos na fé. Então, presta atenção aí comigo em Atos capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, de maneira bem resumida, de maneira bem sintetizada, nós vamos falar aqui a respeito de um assunto basilar do Evangelho, né? Se você ouvir, por exemplo, aí, cachorro latir, portão abrir, gato pular, vizinho gritar, é isso. É um canal simples, feito aqui na sala da minha casa. Então, vai ter toda essa parafernália aí, né? De vez em quando, uma mosquinha que passa para lá, para cá, que saiu do inferno e veio perturbar. Vamos lá. Atos, capítulo 13. O versículo é o versículo 1 e o versículo 2. Havia na igreja de Antioquia profetas, mestres, a saber, Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colosso de Herodes, o Tretarca, e Saulo. Agora, versículo 2. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para uma obra que eu tenho chamado. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para uma obra que eu tenho chamado. Quem disse isso foi o Espírito Santo para os líderes daquela igreja. Então, eu gostaria de falar, em rápidas palavras, sobre o chamado, né? O chamado é um despertamento de Deus para a vida daqueles cujos quais Deus tem um plano. E Deus tem um plano para todos os seres humanos. Porém, esse plano de Deus, né, esse plano perfeito, só pode ser concretizado se este ser humano atentar para o chamado divino, né? Para esse despertar, para esse alerta. Isso é o chamado, né? Chamado na Bíblia, nós podemos vê-lo de N maneiras, de diversos aspectos, de várias formas. O primeiro grande chamado de Deus é o chamado universal, chamado para a salvação, né? Vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a sua alma. Esse é o chamado para todas as pessoas. Veja que lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, Jesus está dizendo: vinde a mim todos, né? Então, o chamado é para todos. Ele quer salvar todos. Infelizmente, todos não vão, né,
em razão de suas próprias escolhas maléficas, nem todos vão atentar para o chamado de Deus, mas ele chama a todos, né? A outra coisa interessante é que o chamado, após a pessoa ser salva por Cristo, é um despertamento do dom espiritual da pessoa, né? Uns foram chamados para apóstolo, outros foram para profeta, outros para mantenedores, e assim sucessivamente, né? Esse é o chamado ministerial. E dentro do chamado ministerial existe um outro chamado, um outro despertamento, que é o chamado específico. Tem pastores que foram chamados para pastorear especificamente na cadeia, nos hospitais. Às vezes, outros foram chamados para administrar a igreja, outros foram chamados para especificamente cuidar de jovens, e assim sucessivamente. Isso se dá com apóstolos, se dá com evangelistas, né? Existem N situações, né, na chamada específica. Então, são esses 3 tipos de chamado. Chamado para a salvação, chamado para o ministério, chamada específica, né? Então, esses 3 chamados, eles resumem muita coisa, né? Dentro desses 3 chamados, existe uma variação de aspectos ministeriais que você deve saber para não confundir com, por exemplo, a questão da escolha de Deus. Deus escolhe uns e outros não. Deus ama uns e outros não. Por incrível que pareça, existem igrejas, existem linhas teológicas, existem pregadores, biblistas, que acreditam assim, que Deus escolhe uns e outros não, né? E que essa escolha, ela é uma escolha que se dá na eternidade, antes das pessoas nascerem, antes do mundo ser formado, e existe todo vou abrir uma aspa, um conteúdo bíblico para isso, né? Porque versículos isolados dão a entender que, de fato, Deus escolhe uns e outros não. Passagens bíblicas mal interpretadas dão a entender que Deus odeia até pessoas, né? Eu não estou falando aqui exageradamente, não vou dar o nome dos canais de pastores que falam sobre Deus odiar pessoas, para não dar ibope a eles. Mas existe sim. É só você dar um Google e você vai ver que eles vão usar passagens dos Salmos, do Velho Testamento, passagens que são interpretadas de maneira equivocada, porque nós sabemos que um Deus que essencialmente é amor, difícil não, é impossível ele odiar pessoas. Não coaduna a maldade com o caráter de Deus, não tem como, né? Mas existem pessoas que acreditam nisso. Eu quero deixar um versículo, então, para também desmistificarmos essa questão da escolha, né? Efésios capítulo 1, né? Nós vamos ler aqui o versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4. Eu estou aqui com minha biblinha velha. Aqui é, né? Então, vamos lá. Somente a Bíblia. O que é que a Bíblia diz? Assim como nos escolheu nele. Nele quem? Jesus. Antes da fundação do mundo. Para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Versículo 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Passagens bíblicas como essa dá a entender que previamente Deus escolheu um grupo de pessoas, privilegiou esse grupo e reprovou outros, sem mesmo dar a oportunidade deles se arrependerem dos seus pecados ou ouvirem a pregação do Evangelho. Porque, segundo o grupo calvinista,
muitas vezes, majoritariamente, sendo eles os presbiterianos, acreditam que Deus, por conhecer todas as coisas, já sabia que esse pessoal ia rejeitá-lo, então Deus os rejeitou primeiro, né? Escolhendo outros e reprovando outros, né? Só que, ah, digamos, suponhamos que estamos num ponto de ônibus, e aí você está ali, naquele ponto de ônibus, esperando, né, o ônibus chegar, e aí você tem que ir para o Parque dos Faróis, uma localidade, né, lá no parque, chamada Parque dos Faróis. O ônibus chegou. Se, de repente, você não quer ir mais ao Parque dos Faróis, você simplesmente deixa o ônibus passar. Mas, se você deseja ir ao Parque dos Faróis, você entra no ônibus. Entrou naquele ônibus que tem o destino Parque dos Faróis, obviamente, logicamente, você irá para o Parque dos Faróis. Por quê? Porque aquele ônibus está predestinado a ir ao Parque dos Faróis. Estando dentro do ônibus, você está predestinado a ir ao Parque dos Faróis. Olha o que o versículo diz: assim como nos, sempre no plural, porque trata-se de um grupo de pessoas, né? Sempre usando uma pluralidade para falar a respeito da eleição, nos escolheu nele, nos escolheu nele. Então a escolha, ela só começa, né, digamos assim, quando estamos nele, neste ônibus, porque o ônibus aí é Jesus, certo? Então eu decidi estar em Jesus, então a escolha se dá aí, né? Os que entraram naquele ônibus, porque eles quiseram entrar, né? Então é esses que eu quero, né? Aqueles que estão em Cristo, porque eles quiseram, eles aceitaram o convite de Jesus, a chamada universal, a chamada para a salvação, porque eles estão em Jesus, então são esses que eu quero como os meus eleitos, né? Antes da fundação do mundo, ou seja, ele já sabia, sim, que haveria um grupo de pessoas que escolheria livremente servir a Jesus. Então, para este povo que estaria em Jesus, né, ele os predestinou. O plano aqui é o que está em voga, o plano da redenção. Então, a predestinação trata-se do plano, né, para ser, aqui no versículo 5, filhos de Deus, né, por adoção. E repete, por meio de Cristo Jesus. Então, a eleição se dá em Cristo, a filiação a Deus se dá em Cristo. Então, estando em Cristo, você está predestinado. Estando em Cristo, você está eleito. Por quê? Porque você decidiu entrar nesse navio, nesse ônibus que nos conduz ao céu, né? Você que decidiu estar com Cristo, em Cristo, você agora passa a ser um eleito de Deus, em Cristo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus fortaleça você, que Deus possa renovar suas forças, abençoá-lo. E se de fato esse vídeo alcançou seu coração, trouxe uma clareza, né, para você, compartilhe ele com outros irmãos. Caso ficou alguma coisa que você não entendeu, deixe nos comentários que eu vou lá e respondo a você e dou até mais subsídios para você
a respeito do assunto ora supracitado. Deus abençoe.